Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente. Eu sou o professor Jean Torres, de Língua Portuguesa, e nós vamos observar o que nós teremos na nossa aula. A aula 60, com o objeto de conhecimento, apreciação e réplica, relação entre gêneros e mídias. E o nosso detalhamento, leitura, interpretação e comparação de textos jornalísticos e publicitários. Leitura e interpretação de temas amazônicos. Então vamos à nossa aula. Nós vamos falar sobre temas amazônicos, tentar compreender um pouquinho sobre o texto jornalístico. E eu sei que vocês já compreendem alguns elementos, características do texto jornalístico. Nós vamos trazer justamente para vocês um aqui do Joio do Trigo, que sempre faz reportagens investigativas a respeito de determinadas temáticas. E a gente vai tentar entender um pouquinho de como a Amazônia é descrita, que tipo de aspectos numa reportagem, numa notícia, ela pode apresentar. Então, o título do nosso texto, como vocês vão observar aqui comigo, é: em território indígena recuperado, condições de vida melhoram, mas fome persiste. E a gente já tem que tentar pensar um pouquinho aqui nessa ideia da mídia, né? Quando a gente tem textos no ambiente virtual, sempre vão apresentar um formato parecido com esse, com o nome do jornal, do que ele trata, a ideia das redes sociais. Então, hoje, com a tecnologia e com as mídias sociais, nós temos esses formatos diversos em que a gente tem esses links para as páginas desses jornais. Nós temos esse ambiente virtual com hipertextos, hiperlinks, hipermídias que permitem que a gente tenha inúmeras possibilidades no texto jornalístico que o papel ele limita. Então, o nosso texto falando sobre território indígena recuperado, então essa ideia de que esse território indígena agora foi devolvido a esses grupos, as condições de vida, claro, melhoram, mas a fome persiste. Um texto de 7 de fevereiro de 2024, nós também temos essa ideia da data, para que você consiga situar no tempo e no espaço aquele texto. Aquilo diz que ela é do Leonardo Furman e é especial para o Joio. O formato do texto jornalístico, desde o seu papel, né, nós temos ali o título alto, encaixado na parte de cima, negrito, dando esse destaque, e abaixo a gente tem um pequeno resumo, né, já em itálico também destacado: estudo realizado em 5 terras indígenas do Mato Grosso do Sul conclui que, mesmo com dificuldades, permanência na terra beneficia alimentação e saúde. A gente sabe que nós temos vários territórios da Amazônia pelo Brasil que vão até mais lá embaixo e até em outros países também. Então, o nosso texto ele vai te situar, né? Então, lá no início, no primeiro parágrafo, nós temos: em 7 de novembro do ano passado, lembrando que a gente viu que é de 2024, a morte da líder indígena Damiana Cavanha, aos 84 anos, significou o fim da retomada Kaiowá Apicai em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Não se trata de uma figura de linguagem. A sua família era, no passado, a única que morava no local, agora vazio. Então já vai te apresentar aqui, né, algumas pessoas que foram entrevistadas ou cuja vida foi mapeada para que a gente consiga entender o que a reportagem vai tentar transmitir. Além do tempo, né, 7 de novembro do ano passado, e aí fala da morte dessa líder indígena. Continuando aqui o texto, seus filhos optaram por enterrar a mãe fora do território sagrado pelo qual ela lutou desde o início dos anos 90, e onde ela havia enterrado boa parte dos parentes, inclusive crianças mortas nos últimos anos. E a reportagem, óbvio, né, vai tentar trazer também para o seu leitor esse aspecto emotivo, para que ele compreenda, para que ele simpatize com aqueles grupos. Muito característico também das reportagens, você ser situado tanto no espaço quanto no tempo, mas também sobre a condição de vida das pessoas que estão sendo acompanhadas. O motivo de seu corpo não permanecer lá é o rastro de sangue que acompanha a presença indígena no local durante mais de 30 anos. E a gente sabe que isso é uma luta histórica no Brasil entre indígenas, fazendeiros, grileiros que tentam tomar esses territórios muito em função da vida nativa, garimpo e por outros motivos. Ao todo, 11 indígenas foram mortos violentamente no território desde 2002. Hilário de Souza, marido de Damiana, foi um deles, atropelado por um fazendeiro em 2002.
O atropelamento teria sido proposital, segundo os indígenas, que afirmam que, assim como as armas de fogo, as caminhonetes dos fazendeiros são máquinas de extermínio. Você também pode dar uma observada na linguagem, né, de como a norma culta padrão ela se destaca, mas ao mesmo tempo ela vai usar uma linguagem acessível ao seu público, sem utilizar termos que possam parecer complexos. É um limiar que fica entre utilizar uma linguagem acessível, mas continuar na norma padrão, que a gente sabe que serve para controlar um caos que seria se nós não tivéssemos essas regras. O fim da retomada pode não ser definitivo. Outros integrantes da família podem em algum momento fazer valer suas memórias da região ou dos mapas do Tecorra, como os Guaranis Kaiowais se referem ao território para iniciar uma nova retomada, que é isso que a gente viu lá desde o início, né, que estão sendo retomados esses territórios, mas a gente vai ver que se trata bastante sobre fome. E o próprio Joio e o Trigo, ele fala sobre segurança alimentar, sobre alimentação. Isso é um dos focos do jornal. Então, boa parte das suas reportagens, elas vão buscar justamente saber em vários territórios, podem ser indígenas, podem ser em escolas, como a alimentação desses grupos funciona. Então, bora continuar aqui o nosso texto. Então, são conhecidos como retomadas as áreas de território ancestral para as quais os indígenas retornam depois de terem sido expulsos. A gente falou sobre essa condição, né? Grileiros, fazendeiros que expulsam violentamente, matam, e esses indígenas buscam voltar para sua terra. Muitos deles não querem sair. Eles são, obviamente, agregados às grandes capitais, muitas vezes, possuem itens. Não é como se eles fossem selvagens, mas eles querem continuar nas suas terras. A gente pode também ver uma característica aqui do texto jornalístico, que é trazer as fotos, que faz com que você consiga observar quem são as pessoas, onde elas estão. Aqui fala sobre o estudo ser realizado em 5 terras indígenas do Mato Grosso do Sul. Trazendo sobre essa questão indígena, né? Nós temos indígenas basicamente por todo o Brasil. E os mapas, como lembra Nayara Cortez Rocha, secretária da FIAM Brasil, outra característica, né? Os dados. Muito importante que a gente veja em reportagens e notícias dados que vão sustentar aquela argumentação. Muitas vezes entrevistas que são buscadas com autoridades naquela área. Então você pode ver aqui que ele vai trazer essa ideia do dado da secretária-geral da FIAM Brasil, que é a Organização pelo Direito à Alimentação e à Nutrição Adequadas. Já que está falando sobre alimentação, de como essa fome persiste, nada como uma autoridade para reforçar o seu argumento. Então os mapas eram desenhados em cartazes que Damiana mostrava aos visitantes, uma forma de mostrar como era o território em tempos passados, antes da violência do agronegócio, também já apontando esse problema, né? Porque por mais que a gente tenha falado lá sobre expulsão, a gente presume num primeiro momento quem foi o responsável, mas agora a gente fala aqui sobre violência do agronegócio, ou seja, grandes agricultores, né, grandes representantes do agronegócio que tomam esses territórios para praticar a sua agricultura violenta e acaba tomando essas terras. E também falando sobre essa omissão do Estado nessa tomada. Para Nayara, a história de Damiana é um símbolo não só na luta dos Guaranis por seus territórios, mas da necessidade de demarcação urgente das áreas. É uma luta que o Brasil tem desde sempre sobre demarcação de determinados territórios. Às vezes se limitam ao território muito pequeno, tirando boa parte das terras que pertencem aos nativos. Ela afirma que esta é uma das principais conclusões do relatório Insegurança Alimentar e Nutricional nas retomadas Guarani e Kaiowá, que a FIAM lança hoje. O estudo é uma atualização de um levantamento que a entidade havia feito em 2013, com 3 comunidades. Aí nós temos aqui as comunidades Guaviri, Curuzu, Ambá e Ipoí, lançado em 2016. Além de atualizar os dados, o relatório atual estudou 5 comunidades. E nós temos aqui as comunidades que foram acrescentadas, Apicaí e Nhandê-Ru-Marangatu. E com exceção de Nhandê-Ru-Marangatu, a pesquisa foi feita com todos os moradores de cada uma das comunidades. Lembrando sempre do foco da reportagem, né, falando sobre segurança alimentar, sobre a fome que persiste nesses territórios, porque quando você compõe um texto dissertativo, argumentativo, você vai apresentar argumentos para aquilo que você está sustentando. Então, se lá no título a gente já anuncia que nós estamos falando sobre essa fome, então é óbvio que eu vou apresentar dados que comprovem o que eu estou dizendo, que existe fome nesses territórios, que grande parte desses grupos que retomaram, como o título anunciou, as suas terras, ainda passa fome, ainda tem a insegurança alimentar.
Continuando aqui no nosso texto, o trabalho aponta uma melhora nas condições de vida dos indígenas dentro das retomadas nos últimos 10 anos. Mesmo com as condições precárias a que estão submetidos, principalmente em razão da ausência ou omissão do poder público e da violência cometidas por fazendeiros, capangas e empresas de segurança contra eles, que é uma tristeza, né? A gente sabe que os nossos indígenas sempre são violentados dessa forma no roubo de suas terras. Apesar do resultado comparativo ser positivo, ainda é alto o número de famílias em insegurança alimentar, inclusive grave. E como eu falei para vocês, sustentar a argumentação com base em dados. Reportagens, principalmente, as notícias elas são mais curtas, né? Quando a gente vê uma notícia muito pontual de algum elemento específico. Já reportagens apresentam um trabalho investigativo muito grande. Você faz um levantamento de dados, você faz um levantamento de grupos, reportagens, consulta a órgãos específicos, e aqui a gente tem uma ideia de como nós podemos apresentar determinados dados que ajudam na nossa argumentação. Então observem essa tabela aqui montada, que a segurança alimentar e insegurança alimentar leve, moderada e grave nos 5 territórios de retomada, Guarani e Kaiowá. Aqui faz o recorte do Mato Grosso do Sul, do Brasil, e os dados são de 2023, então apenas um ano antes da reportagem. A gente tem aqui algumas categorias, né, que é a categoria de segurança alimentar e nutricional. Então a gente tem lá segurança alimentar e nutricional, leve, moderada e grave. Então a gente tem esse grupo, a gente sabe que temos que fazer essa associação em relação ao território. Então até aqui o território Guaviri, segurança alimentar e nutricional, 4,7%, enquanto na Curuzuambá, 14,7%, Ipoí, 25,5%, Nhanderru, Manangatu, 29,8%, Apicai, 0%, e o total, 23,3%. E a gente sabe que essa reprodução sempre mostrar a fonte. Aqui embaixo diz relatório de insegurança alimentar e nutricional das retomadas Guarani e Kaiowá. A gente viu que tem de um grupo específico que faz esse tipo de levantamento. Também temos a representação gráfica da segurança alimentar e insegurança alimentar leve. Você pode perceber, por exemplo, que o grupo Apicai, ele tem uma insegurança alimentar e nutricional leve. Nós não temos uma moderada e nem grave, nem uma segurança plena alimentar e nutricional. Agora, no caso dos Guaviri, nós temos uma insegurança alimentar e nutricional moderada em 49%. É um número muito alto. Quando somado ali a insegurança alimentar grave, a gente tem aí para mais de 50%, 58% de algum nível de segurança alimentar entre moderada e grave. Então é muito importante que a gente sabe que as reportagens elas vão focar muito nesses aspectos. Eles vão querer trazer esses textos com os gráficos embasados em alguns aspectos importantes para defender esse ponto de vista que está anunciado desde lá no título. Vamos só dar mais uma olhadinha aqui no nosso texto, falando sobre a ação contra o Estado brasileiro, né, que a atualização e inclusão de novas comunidades servem para reforçar a ação contra o Estado brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos em razão da lentidão dos sucessivos governos em concluir a demarcação das terras iniciada em 2016. Então, algumas mobilizações das próprias comunidades contra o governo que não os defende dessas ações. E a denúncia internacional é uma forma de pressionar pela solução do caso. O advogado Adelar Kupczynski, da equipe jurídica que defende os indígenas, destaca que o processo de expulsão dos indígenas se estende desde a Guerra do Paraguai, no século XIX. Então, argumentar que esses indígenas estão sendo violados há pelo menos uns 200 anos, né? Mais até 300 anos, 200. E inclui o confinamento dos 100 povos que vivem no estado em reservas desde o início do século passado. O Mato Grosso do Sul é hoje o terceiro estado com maior população indígena e a presença não significou aceitação ao longo dos anos e os povos originários são alvos de diversas formas de discriminação. E aí a nossa reportagem continua, vai focar em determinados aspectos, trazer imagens. Vocês podem ver aqui sobre a FIAM, falando sobre a melhora nos últimos 10 anos, sim, e a reportagem ela foca bastante até o seu final para defender essa ideia. Vocês viram lá em cima que nós tivemos gráficos, que nós tivemos alguns elementos voltados para
para a voz da autoridade que fez esse levantamento, então é muito importante a gente tentar compreender um pouquinho de como as reportagens que vão focar nesses contextos indígenas ou amazônicos, que focam na invasão de terras, e a gente vai falar especificamente agora sobre a Amazônia, como ela já apareceu na publicidade. A gente vê que nós temos essa postura de observar a invasão, a ocupação, mas isso já foi inclusive motivado pelo governo federal quando se precisou explorar a borracha nos seringais. Então observem comigo a nossa imagem. Um dos primeiros relatos aqui de publicidade na Amazônia, né, de você querer transmitir essa ideia, vem lá da época em que nós tivemos a ocupação nesses territórios para que você explorasse a borracha. Nós tivemos vários ciclos da borracha no Brasil, um primeiro ali pelo século XVIII, século XIX, e depois isso vai ser retomado na Segunda Guerra Mundial. Essa imagem que vocês veem aí foi feita justamente para atrair funcionários que depois seriam escravizados, muitas vezes nesses seringais, durante a Segunda Guerra Mundial, em que os aliados buscavam a borracha amazônica. Você pode ver como nós temos uma imagem muito simbólica, em que nós temos a extração, esses dois funcionários extraindo ali o leite da seringueira, né, que vai virar o látex e a borracha, e nós temos também o componente visual fazendo esse V, o V para a vitória durante a Segunda Guerra Mundial, em que a borracha brasileira serviu principalmente para abastecer os aliados. Isso aqui é do Jean-Pierre Chablot, um artista suíço que fez isso, fez várias dessas imagens para atrair trabalhadores para a Amazônia. Eles vinham principalmente do Nordeste, uma tentativa ali de ocupar esses espaços e ter mais trabalhadores extraindo o produto para a borracha. Eu quero que vocês observem esses elementos visuais mais elementos textuais, né? Texto escrito verbal. Então nós temos mais borracha para a vitória, nós temos essa ideia do V e os trabalhadores extraindo, também formando essa imagem que tenta atrair esses trabalhadores. Na sequência, nós temos uma outra imagem também do Jean-Pierre Chablot, nesse contexto de Segunda Guerra Mundial e tentando atrair mais trabalhadores, agora não focando na borracha, embora esse fosse o objetivo. Se vocês forem ver na imagem, nós temos alguns trabalhadores ali no canto cortando a árvore para sangrá-la, né? E essa vida nova na Amazônia. Olha esse componente da floresta, ao mesmo tempo que eu tenho uma casa nela, eu estou ocupando, eu vou ter o meu território, algo que é meu, enquanto eu trabalho para fornecer uma matéria-prima importante na Segunda Guerra Mundial. É óbvio que isso acabou sendo uma utopia de vários trabalhadores que iriam para a Amazônia, mudariam a vida. Muitos deles, na verdade, foram escravizados, não eram pagos, passavam a vida toda devendo os donos daqueles seringais. Por isso, a situação também de escravidão. E essa imagem aí que chama a atenção para você ter uma vida nova, para você ter um seu espaço, acabava na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não se concretizando. O que nós tivemos, na verdade, foi muita pobreza e espaços ocupados de forma violenta, inclusive com vários embates entre os indígenas. Então, a gente vê que essa questão da ocupação de territórios indígenas ela é muito antiga, realmente ela se prolonga pelo menos até a Guerra do Paraguai. Antes disso nós tivemos a colonização, óbvio, mas essa ideia de invadir territórios que foram, de fato, finalmente cedidos para os indígenas não é de hoje. Então a Amazônia ela percorre esse caminho na publicidade, né? Percorre esse caminho de ocupação, muitas vezes custeada pelo Estado ou motivada pelo Estado, acaba aqui em reportagens em que se continua tomando a força esses territórios e trazendo, como nós vimos na reportagem, a ideia da insegurança alimentar. Não só na Amazônia, mas em outras partes do Brasil, em outros biomas, como o Pantanal, por exemplo, em que ainda há uma presença muito grande de indígenas que passam por essas situações. É claro que nós temos outras figuras também da Amazônia, como a figura da preservação, um território que precisa ser preservado, que é muito rico. Então observem comigo esse cartaz aqui do governo federal, em que nós temos já apelando para a ideia da fauna, da flora e para a figura do nativo, né? Então nós temos aqui o Amazônia sem incêndios. Vamos juntos proteger vidas. Nós temos então esse elemento visual dos animais, nós temos o indígena, nós temos também a figura, vocês podem observar aqui em destaque,
dos bombeiros, das pessoas que preservam, né, a ideia da fauna, com vários animais diversos que compõem esses biomas, e o texto verbal do Amazônia Sem Incêndios. Vamos juntos proteger vidas. Como é uma campanha, um cartaz publicitário do governo federal, a gente vê que tem esse chamado, né, ajude, faça. Então, o texto, muitas vezes, apelativo, com os verbos no imperativo: em caso de incêndio, chame a brigada mais próxima ou ligue 193. Como a gente tem agora as mídias sociais, com hashtags Amazônia Sem Incêndios, né? Hashtag Amazônia Sem Incêndio. Vamos cuidar da maior biodiversidade do mundo. Então chama a atenção justamente para essa biodiversidade, né? A maior do mundo, proteger a saúde de milhares de famílias e a economia de cidades inteiras. Então todos esses elementos também, a Amazônia é muito representada nessa questão da preservação. Então, se preserva bastante, se busca essa preservação na Amazônia, que é muitas vezes tratada, como nós veremos na nossa próxima imagem, como o pulmão do mundo. Se passa muito essa ideia. A gente sabe que a Amazônia não é, de fato, o pulmão do mundo, né? Não é ela que fornece tanto oxigênio, vem mais ali das águas. Mas por muito tempo se teve essa ideia da Amazônia pulmão do mundo. Então, não raro, você vai ver imagens como essa aí, em que nós temos parte da floresta sendo representada como se fosse um pulmão e as queimadas como se estivessem atingindo esse pulmão, né? Se você tem o seu órgão comprometido, o seu pulmão comprometido, você sabe que você vai ter problemas. Então, essa ideia da queimada representada aqui nesse pedaço de floresta como um pulmão, ele já chama a atenção para como pode ser nocivo, tá bom? Então a Amazônia vai muitas vezes aparecer também com essa ideia de pulmão do mundo, como um bioma que precisa ser preservado. Na verdade, a nossa vida inteira a Amazônia sempre foi tida como um lugar em que nós vamos encontrar riquezas. Essa riqueza só mudou, né? Foi de borracha, antes se achava que tinha ouro, depois se achava que tinha borracha. Na verdade, se achava não. Tinha-se a borracha, ela serviu por muito tempo como uma fonte de renda, que depois acabou também sucumbindo a outros mercados e a falta da necessidade como se havia antes. E hoje nós temos a ideia da riqueza natural, né? Sobre florestas, animais que precisam ser preservados. Então a Amazônia teve muito esse caminho na publicidade, nas reportagens sobre preservação, sobre bioma. E aqui, para encerrar, a gente vai dar uma olhadinha em mais um dos nossos textos, né? Observem que temos aqui os povos indígenas, muito mais que guardiões das florestas. E aqui no nosso próximo texto, já em formato de notícia, nós temos algo mais focado nessa ideia dos indígenas sendo mais que guardiões. A gente sempre tem uma ideia muito mística dos indígenas, que eles têm esses rituais, mas aqui também tem um trabalho muito manual. Então a gente tem aqui, eles se compreendem como natureza e nos ensinam a cuidar dos ecossistemas, ou seja, algo que vai além de guardião da floresta, mas ao mesmo tempo eles servem para essa manutenção, sim. Por isso, merecem nosso respeito e nossa proteção. Observem novamente essa ideia de proteger, agora não só funcionando como espaço, mas também como vida humana, na figura dos indígenas. Isso aqui foi feito para o 19 de abril, para o Dia Nacional dos Povos Indígenas, em respeito aos povos nativos. Lá em 19 de abril, para a gente tomar essa memória desses grupos nativos, desses povos originários que estão aqui desde sempre cuidando dessa terra, algo que foi muito afetada pela globalização. Então, cartaz Dia Nacional dos Povos Indígenas do Governo Federal, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. E a notícia foca justamente nessa ideia da data. Então, o nome da data, antes conhecida como o Dia do Índio, hoje em dia em desuso, né? Se fala muito em indígena. Foi atualizado por um projeto de lei proposto por Joênia Wapichana, primeira mulher indígena eleita para a Câmara dos Deputados em 2018 e aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. E a gente já sabe aqui que vai se ganhando também um espaço muito grande dentro da própria política desses povos originários, né? Então, se antes nós tínhamos como um grupo muito ameaçado, porque o colonizador queria exterminá-lo para tomar aquela terra, hoje nós temos muito mais integração desses grupos. Ainda não o suficiente, mas já de alguma forma incluído nesses âmbitos políticos. Continuando no nosso texto, a mudança no nome valoriza a pluralidade das nações indígenas
cada qual com seus costumes, línguas e valores distintos. Em vez de abordar a cultura indígena no singular, só no Brasil existem 305 etnias diferentes. Muito importante também a gente ter essa noção de que não é apenas um grupo, são vários, eles têm costumes muito diversos, eles até falam dialetos muito diversos, línguas diferentes. Isso é muito importante para a gente compreender que eles são de territórios diversos com costumes diversos também, como se fossem países com línguas, com costumes, só que dentro do território brasileiro. Continua nosso texto. Se possuem costumes diversos, ao menos um ponto une todas as nações indígenas, a forma de se relacionar com a natureza. Os povos indígenas são machos e guardiões do meio ambiente, pois se compreendem como natureza, estabelecem modelos de trocas equilibradas e não monetárias com todos os outros seres, preservando biomas e mantendo a biodiversidade de ecossistemas. Como eu falei para vocês, essa ideia de sempre tomar esses grupos também como uma ideia de preservação, né? Como grupos que precisam ser preservados porque fazem parte de um território muito plural, que é o território brasileiro. A gente tem lá a relação entre os povos indígenas, a preservação do meio ambiente e da biodiversidade, é uma relação única, semiótica e ritualística. Não temos como falar em preservação do meio ambiente, preservação da Amazônia, sem levar em consideração os povos indígenas. E como tal qual ali na reportagem, também nas notícias podemos ter alguns pontos específicos de autoridades. No caso aqui a gente tem a fala da Samila Saterê Maué, que é artesã, influenciadora e ativista indígena de Manaus, ou seja, ouvir também a voz indígena, a voz desses grupos e de pessoas que a representam. E ela também diz: nós, povos indígenas, somos os principais defensores do meio ambiente e da floresta preservada. Estamos sempre na luta por território e sabemos que os territórios indígenas são as terras mais preservadas da biodiversidade. Só que casa com o que a gente viu na reportagem lá no início, sobre esses espaços que eles não abrem mão e que muitas vezes são tomados dele à força. E no final das contas, esses territórios acabam não sendo preservados. Eles são usados, manipulados, e daqui a pouco eles se tornam, por exemplo, inférteis. E as palavras de Samila reverberam o livro A Queda no Céu, do líder Yanomami Davi Copenau. É muito importante a gente saber que nós não temos muitos registros antigos da escrita indígena, mas hoje isso está mudando. Muitos indígenas já estão escrevendo literatura, por exemplo, e isso faz com que a gente tenha esses registros escritos da cultura que muitas vezes estão apenas terceirizados, pessoas que fazem pesquisas e acabam reproduzindo algumas coisas, mas não de forma completa. Agora, os indígenas podendo trazer deles mesmos esse tipo de conteúdo ajuda nessa preservação também da língua, dos costumes e dos valores. E para a gente terminar, na floresta, a ecologia somos nós, os humanos, mas também, tanto quanto nós, os chapiri, os animais, as árvores, os rios, os peixes, o céu, a chuva, o vento e o sol. É tudo que veio à existência na floresta, longe dos brancos, tudo que ainda não tem cerca. Está lá nos povos indígenas, muito mais Guardiões da Floresta, está disponível aí nesse blog, que é o acatu.org. Então a gente falou um pouquinho sobre essa ideia, não só da Amazônia, né, mas também dos indígenas na reportagem, na publicidade, como existe um caminho que é feito a partir da descoberta desses povos, como eles foram por muito tempo marginalizados, escravizados até lá na colonização. Ao longo do tempo houve essa necessidade de integração no país, que acabou tomando boa parte desse território, esse território que também é muitas vezes representado na publicidade, ou como um espaço que precisa ser ocupado, ou como um espaço que precisa ser preservado, mas sempre com essa ideia da riqueza, da mudança de vida. A Amazônia, muitas vezes em reportagens, notícias e publicidade, ela tem essa faceta da riqueza que precisa ser preservada, tanto quanto o bioma, tanto quanto fauna, flora, como também componente dotado de vida humana importante, que são os indígenas, perfeito? E como não há mais nada a ser explicado, nós vamos encerrando por aqui. Eu agradeço a todos vocês, fiquem bem e até a próxima.